Olá, tudo bem? Vamos dar sequência hoje à nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasiltec. Eu vou estar mostrando para vocês hoje algumas informações pertinentes a este dispositivo que estou mostrando no vídeo, que trata-se de um amperímetro digital com saída para controle, ou seja, ele possui um relé de saída que você pode utilizar para fazer qualquer tipo de controle com base na corrente que ele está medindo. Este equipamento é o modelo MB3001, ok? Eu vou estar dando ênfase aqui neste vídeo referente às informações de parametrização, como inserir os parâmetros, quais são os parâmetros que precisam ser inseridos neste equipamento, ok? Então vamos lá. Basicamente esse equipamento é dividido em dois grupos de parâmetros que são acessados através das teclas de incrementa e de decrementa. Se eu segurar a minha tecla de incrementa pressionado por 3 segundos, ele vai acessar o primeiro grupo de parâmetros. O primeiro parâmetro é o CT, Current Transformer. Dou o pulso na tecla 7 e eu acesso esse parâmetro. O que seria isso? Então eu vou ter que inserir neste parâmetro o valor de relação de transformação. Ou seja, eu pego o valor do primário do transformador de corrente e divido pelo valor do secundário do transformador. Vamos supor que o meu TC é de escala 200/5. Então eu divido 200 por 5, eu vou ter 40. Então eu vou colocar nesse parâmetro CT 40. Certo? Então eu estou informando para o meu equipamento que o meu TC é 200/5. 200 dividido por 5, 40. Dou um pulso na tecla 7, gravei o parâmetro. Vou para o próximo parâmetro aqui na tela, SCR. Dou um pulso na tecla 7, ele já me mostra o valor a ser setado. O que seria o SCR? É para você zerar o display quando o valor mostrado estiver abaixo de um nível mínimo. Aqui você vai inserir o valor que você inserir aqui é em percentual com relação ao transformador de corrente que a gente acabou de dizer para o amperímetro, que é 200/5. Então, se eu setar aqui no controlador 1, que seria 1%, eu estou dizendo para o controlador que quando a corrente medida for de 1% de 200 A, que é o meu TC, eu quero que ele mostre 0 no display, ok? 1% de 200/5, 1% de 200 é igual a 2. Ou seja, quando a corrente medida por esse equipamento for inferior a 2 amperes, o display ou amperímetro vai forçar a mostrar o 0. Certo? Então, vou deixar configurado como 1%, certo? O primeiro grupo de parâmetros seria somente isso. Então, agora vamos para o segundo grupo de parâmetros, que são acessados através da tecla de incrementa. Pressiono a tecla por 3 segundos, eu acesso o primeiro parâmetro, que é o AH. É o valor de alarme de nível alto. Lembra que no início do vídeo eu falei que esse equipamento possui uma saída relé para controle. Então, neste parâmetro AH é que eu vou fazer a configuração, vou setar o valor de nível alto para desarmar, para o alarme atuar, certo? Vamos a um exemplo aqui prático enquanto eu vou configurando. Imagina que eu tenho um motor de 50, 60 CV trifásico 380, cujo corrente nominal é 80 amperes. E eu vou desenvolver uma lógica de controle que quando esse motor atingir 100 amperes, eu quero que o relé de alarme lá atrás nesse amperímetro faça a comutação, que ligue ou que desligue uma carga, né? Então, 100 amperes representa quantos por cento de 200, que é o valor do meu TC?
100 amperes representa 50% do meu transformador de corrente, que é 200. Então aqui no alarme de nível alto eu vou configurar 50%, ou seja, quando a corrente do meu motor atingir 100 amperes ou 50% dos 200/5, que é o meu TC, a saída lá atrás, a saída de relé, vai atuar, vai ligar ou desligar, porque ela é um contato reversível. Ok? Então eu vou configurar 50, que seria 50%. Aproveitando aqui, pessoal, eu gostaria de ressaltar que também você pode trabalhar com a tecla de deslocamento para a esquerda, para ficar mais rápido a navegação entre os parâmetros. Certo? Configurei então o alarme de nível alto 50, que seria 50% do meu TC, ou seja, 100 amperes. Dou um pulso na tecla 7, gravei esse parâmetro alarme de nível alto e fui para o próximo parâmetro, que é o AL, alarme de nível baixo, certo? Se eu não estiver utilizando o alarme de nível baixo, eu vou deixar configurado como menos 120.1. Ou seja, eu estou dizendo para o equipamento que eu não estou utilizando o alarme de nível baixo. Mas voltando ao nosso exemplo, vamos supor que a gente vá utilizar o alarme de nível baixo. Então a gente configurou o alarme de nível alto para 100 amperes ou 50%. Vamos configurar o nosso alarme de nível baixo para por exemplo, 50 amperes. Ou seja, se o motor atingir 100 amperes, eu quero que ele liga ou desliga a saída lá atrás. Mas se esse mesmo motor também, veja bem, se esse mesmo motor também baixar de 50 amperes, eu quero que ele também inverta a saída lá atrás, porque pode ser uma situação de problema. Então 50 amperes, que seria o alarme de nível baixo, representa quantos por cento do 200/5, que é o meu TC? Vai ser 25%. Então vamos configurar aqui 25%. Opa, vamos lá. Ou seja, o que eu fiz aqui, pessoal? No alarme de nível baixo eu configurei 25%, ou seja, vai representar 50 amperes. 25% do 200 é os 50 amperes, certo? Vamos para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o diferencial de alarme, certo? O que seria isso? Dou um pulso para acessar a parametrização. No nosso mesmo exemplo, no alarme de nível alto, a gente configurou 50%, que seria 100 amperes o meu motor. Então o meu motor de 80 amperes, quando chegar em 100 amperes de corrente, ele vai desligar ou ligar a saída lá atrás. Mas quando que retorna a ligar a saída novamente? Seria o valor informado aqui neste parâmetro DF, que seria diferencial de alarme, também conhecido como histerese. Então aqui no DF, o nosso diferencial de alarme, eu vou colocar aqui como um exemplo para a gente 5, que seria 5%. Ou seja, lembra lá que no AH a gente colocou 50%? Se eu colocar aqui 5% nesse parâmetro, significa que quando o motor vai desligar em 50%, que seria 100 amperes, ou a saída relé vai ligar quando tiver em 50%, certo? E vai voltar a ligar quando estiver em 45%. 45% de 200 amperes, que é o valor do meu TC. Ou seja, a saída relé desliga em 50%, volta a ligar em 45% dos 200 amperes. Isso quer dizer que a saída relé vai voltar a ligar quando estiver em 90 amperes, que seria os 45%. Veja o que aconteceu, pessoal. Eu fiquei alguns segundos sem pressionar nenhuma tecla. O amperímetro saiu automaticamente do modo de configuração. Vou voltar lá novamente porque a gente ainda não terminou.
Seguro pressionado a tecla de decrementa por 3 segundos, acessei o AH, 50% dos 200 amperes que é o TC. A L eu configurei 25%. O diferencial de alarme configuramos como 5%. O DT, que seria o parâmetro que a gente ainda não falou. Esse parâmetro está relacionado ao tempo de delay para a atuação do relé de saída. Esse valor é em segundos. Tá vendo que ele está como zero? Vou colocar, por exemplo, 10 segundos. Significa que vai atingir os meus 50%, considerando o alarme de nível alto, vai atingir os 50%, que seria os 100 amperes, mas vai ainda aguardar os 10 segundos, para aí sim fazer a comutação do relé de saída que tem atrás do controlador, certo? Então seria isto a parametrização do segundo grupo de parâmetros. Vou entrar novamente, AH, AL, diferencial de alarme e o tempo de atuação, o tempo de delay, o tempo de atraso para ligar a saída quando atingir o alarme de nível alto ou nível baixo. Ok, pessoal? Então, saída, parametrização, e seria isso basicamente que precisa ser feito. Nesse meu caso aqui, veja que ele está piscando 0000 e está mostrando AL. Por que está acontecendo isso, pessoal? Porque ele está alarmado por corrente mínima, por valor mínimo. Lembra que no AL nós colocamos 25% dos 200, que seria 50 amperes? Certo? Então, ele está mostrando um alarme porque ele está medindo uma corrente de 0 amperes nesse momento. Naturalmente isso acontece porque eu estou com o equipamento em bancada, somente demonstrando sem informação de corrente, sem nenhum motor ligado. Vou desabilitar o alarme de nível baixo para vocês verem como é que funciona. Seguro pressionado a minha tecla para baixo, vamos lá, acessar o grupo de parâmetros AH, vamos no parâmetro AL. Lembra que eu comentei lá no início da parametrização desse grupo que se eu não for utilizar o alarme de nível baixo, basta que eu coloque um valor negativo aqui nesse parâmetro AL. Selecionei. Vou sair da parametrização. Olha só o que aconteceu. Ele mostra 0 e parou de piscar, parou de mostrar o alarme por nível baixo. Ok, pessoal? Então é um equipamento bastante simples. Não tem nenhuma dificuldade nessas questões de configurações. Tudo é feito com base na informação do TC que você informa ao equipamento e depois os outros parâmetros são feitos em percentual. Vou recapitular rapidinho para vocês a parametrização. CT é o valor do transformador de corrente, o valor de relação. Se é do 100/5, eu divido 100 por 5, vou inserir 20 no parâmetro CT. O SCR é para você inserir um percentual para zerar o display quando tiver num valor mínimo de corrente. O segundo grupo de parâmetros, você vai selecionar o AH, vai colocar um valor em percentual para o alarme de nível alto com relação ao valor do TC. O TC é 100, eu quero que desarme em 100 A, então no AH eu vou colocar 100%. No AL, a mesma coisa, você vai configurar um valor em percentual com relação ao valor do transformador de corrente informado. O DF é o diferencial de alarme, então o alarme vai acontecer num valor X e ele vai voltar a ligar a saída relé, inverter o seu contato quando tiver num valor a menor o diferencial de alarme. Seria também conhecido como histerese de controle. E o último parâmetro seria o DT, que é o tempo de atraso para ligar a saída. Aconteceu o fato de alarme, seja ele nível baixo ou nível alto, alarme baixo ou alarme alto. Ele primeiro vai contar o tempo ajustado em DT
para aí sim fazer a comutação dos contatos. Beleza, pessoal? Então eu encerro esse vídeo por aqui. Precisando de maiores informações, pode consultar o site da Brasiltec, procure esse produto no campo de busca e tudo vai estar ali disponível. Mesmo assim ficando dificuldades, pode dar uma ligadinha que o pessoal vai ficar à disposição, vai estar à disposição para melhor atender. Ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau!